Durante a pandemia, eu achava que estava apenas matando o tempo com vídeos curtos, até que isso se transformou em um vício. E aos poucos eu fui percebendo que eu não conseguia ler um livro por mais de 10 minutos sem olhar o celular. Minha mente parecia constantemente pulando de canal, incapaz de se fixar em uma ideia. Escrever algo que sempre foi natural para mim começou a virar uma luta. E esse é o sintoma mais comum do que hoje chamam de brain rot, o apodrecimento da mente. E antes que você pense, isso é exagero, é só entretenimento, eu quero que você imagine algo. O que aconteceria se você comesse fast food todos os dias, sem nunca dar ao seu corpo comida de verdade? No começo parece inofensivo, mas com o tempo seu corpo enfraquece, sua energia cai, sua saúde despenca. O mesmo acontece com o cérebro. Conteúdo superficial é fast food mental. Ele satisfaz no momento, mas enfraquece lentamente nossa concentração, memória e capacidade crítica. A pergunta que ecoava na minha cabeça era como eu volto a ser quem eu era antes. A resposta veio do resgate do hábito mais humano que existe: aprender ativamente. Mas antes de falar da solução, precisamos entender o problema. O que realmente significa esse tal de brain rot? O dicionário Oxford definiu brain rot como a degeneração do estado mental e intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdo superficial online. Portanto, brain rot é muito mais do que um meme da internet. É uma arquitetura de um ecossistema digital projetado para nos manter em consumo passivo. É a fragmentação da informação em pílulas de 30 segundos que nos dão a ilusão de conhecimento. É terceirizar nossa curiosidade para uma busca rápida no Google ou em um comando no ChatGPT, matando a pergunta antes mesmo que ela possa gerar pensamento crítico. E o problema não é apenas o conteúdo ruim, é o hábito de consumir sem pausa, sem digestão, sem reflexão. Um exemplo prático: você pode assistir 50 vídeos curtos sobre ciência em meia hora e não lembrar de nenhum conceito no final. Mas se gastar a mesma meia hora lendo um único artigo de qualidade, vai sair com pelo menos uma ideia sólida para refletir. Mas será que isso é real? Nossos cérebros estão sendo prejudicados de fato? A verdade é, a ciência ainda está investigando. Estudos longos e conclusivos são raros justamente porque esse fenômeno é recente. Mas será que precisamos esperar uma resposta para algo que já sentimos na pele? Se você clicou neste vídeo, provavelmente lembra de uma época em que seu cérebro se sentia mais afiado. Lembra de se perder num livro, de escrever uma ideia brilhante no meio da noite, e o feed infinito não está te dando nada disso. Embora ainda não tenhamos estudos profundos, já existem sinais preocupantes. Um estudo recente chamado Seu Cérebro no ChatGPT mostrou que pessoas que usaram IA para escrever tiveram menos atividade cerebral do que aquelas que escreveram por conta própria. Outro artigo da Utah State University descreve a reserva cognitiva, que cérebros com mais conexões neuronais resistem melhor ao envelhecimento e a perda de memória. O problema é que conteúdo superficial não cria essas conexões, ele apenas as desgasta. Ou seja, talvez o brain rot não esteja matando neurônios, mas está deixando nossas conexões preguiçosas. E como eu já disse em vários vídeos, nossos cérebros se adaptam de acordo com o que fazemos repetidamente. É como abrir um caminho na floresta. Cada vez que você passa, a trilha fica mais clara, mas se você para de usar, a mata cresce de novo e o caminho some. Quando passamos horas em atenção fragmentada, estamos fortalecendo a trilha da distração. Enquanto isso, o caminho do foco profundo vai sendo tomado pela mata. Mas você não precisa de um artigo científico para saber disso. Você já sente isso no dia a dia. Sente na dificuldade de acompanhar um filme inteiro sem pegar o celular. Você sente na impaciência ao ouvir um amigo contar uma história longa. O cérebro é, em muitos aspectos, um músculo. Se você não usa, ele enfraquece. E é por isso que a autoaprendizagem é o antídoto perfeito. Parece simples demais dizer que usar o cérebro é bom, mas é exatamente isso. Para recuperar a profundidade de pensamento, precisamos voltar ao hábito de nos desafiar intelectualmente. E o melhor, você não precisa voltar para a escola ou pagar um curso caro. Você só precisa de 3 coisas: curiosidade, consistência e internet. A autoaprendizagem tem poder único por 2 razões. Primeiro é a acessibilidade. Você não depende de horários fixos ou mensalidades caras. Pode aprender no seu ritmo, com os recursos que tem. Mas a razão mais profunda é que ela desenvolve motivação intrínseca, que é o ato de vontade, onde você conscientemente direciona sua atenção para algo que escolheu. Esse simples ato de escolher e sustentar o foco é em si o exercício mais poderoso contra a passividade dos algoritmos. E mais importante, isso
isso devolve a sensação de estar no controle da sua própria mente. Isso me lembrou de quando eu era mais novo, de passar uma tarde inteira brincando com ímãs, tentando descobrir por que alguns lados se repeliam e outros se atraíam, ou de desmontar o controle remoto só para ver de onde vinha o sinal. Eu me jogava nessas experiências simplesmente porque achava fascinante, sem nenhuma noção de produtividade. Hoje, se você pesquisar pelo termo autoaprendizagem, a maioria dos artigos vai dizer que é uma habilidade essencial para ganhar vantagem no mercado de trabalho. E eu não duvido que seja, mas a verdadeira força da autoaprendizagem não está em virar um diferencial no currículo, está em resgatar esse impulso genuíno de explorar o mundo. A internet tenta nos vender a ideia de que é possível aprender qualquer coisa assistindo um vídeo de 10 minutos, mas o aprendizado real vem de se lançar em um desafio que exige paciência, prática e curiosidade. Para isso, vamos a um método que eu chamo de o ciclo do foco ativo, e ele tem 4 fases. Fase 1. Selecionar. O primeiro passo é escolher seu campo de treino. Evite tópicos que você acha que deveria saber. Escolha algo que genuinamente te intriga e exija profundidade. Aprender a programar, a falar um novo idioma, tocar um instrumento. O critério é: isso não pode ser dominado em um fim de semana. A segunda fase é construir. Agora, reúna seus recursos, mas com uma regra. Priorize a densidade. Em vez de 50 vídeos curtos, escolha um livro fundamental sobre o assunto. Em vez de seguir dezenas de influenciadores, encontre 1 ou 2 especialistas verdadeiros e estude seu trabalho a fundo. A ideia é criar um ambiente de aprendizado que resista à fragmentação. A fase 3 é aplicar. Esta é a fase mais importante e a que mais se diferencia do consumo passivo. Conhecimento não é algo que você consome, é algo que você constrói. Após estudar um conceito, feche o livro e tente explicá-lo, por escrito, com suas próprias palavras. Tente ensinar um amigo. Se estiver aprendendo uma habilidade prática como programação, não apenas copie o código. Tente construir um pequeno projeto do zero. O objetivo é forçar seu cérebro a sair do modo de recepção e entrar no modo de produção. É no esforço de recuperar e articular a informação que a mágica do aprendizado real acontece. A fase 4 é refletir. Ao final de uma semana de estudo, reserve um tempo para se autoavaliar. O que foi mais difícil de explicar? Onde você travou ao tentar aplicar um conhecimento? Quais perguntas novas surgiram? Que conexões inesperadas você fez? Anote tudo isso. Essa reflexão é um exercício de alto nível para o cérebro. As lacunas que você identificar se tornarão o foco do seu próximo ciclo de aprofundamento. Aos poucos, você não estará apenas aprendendo sobre um tópico, estará aprendendo a aprender. E bom, a vida não é um morango. E claro que vai existir armadilhas. No início, você vai querer desistir porque não é tão bom quanto gostaria de ser, ou vai se empolgar demais e pular de um assunto para o outro sem se aprofundar em nada. Ambas as situações são normais. A chave é persistir o suficiente para colher os frutos ou ajustar o foco para algo que te mantenha motivado. Quando você começar somente viciada em estímulos fáceis, vai querer se rebelar. Você sentirá um tédio imenso, uma vontade quase incontrolável de pegar o celular a cada 5 minutos. Isso é normal, é o seu cérebro pedindo a dose de dopamina a que se acostumou. Então, comece com sessões curtas, talvez 20 minutos de foco total, e vá aumentando gradualmente. Acredite, essa ânsia diminui com o tempo. Outra armadilha é a ilusão de aprendizado. É muito fácil cair no padrão de consumir conteúdo sobre o seu tópico de interesse em vez de fazer o trabalho duro de aplicá-lo. Você passa horas assistindo vídeos no YouTube sobre como aprender inglês, mas nunca tenta de fato escrever frases, conversar com alguém ou treinar a pronúncia. Você lê livros e posts sobre finanças e investimentos, mas nunca abre uma conta numa corretora ou aplica na prática o conhecimento. Isso é apenas o scrolling em uma nova roupagem. A regra é simples: para cada hora de consumo, exija de si mesmo pelo menos 1 hora de aplicação ativa. Por fim, agora eu quero que você pense o seguinte: cada minuto gasto em consumo passivo não é apenas tempo perdido, é tempo em que você deixou de treinar seu cérebro. E como seu cérebro é um músculo, a pergunta que fica não é só o quanto de tempo você perdeu, mas como estará sua mente daqui a 10 anos se continuar nesse ritmo. E principalmente, quem você poderia se tornar se usasse esse tempo para aprender. No início do vídeo eu perguntei: como eu volto a ser quem eu era antes? Agora eu sei que não se trata de voltar, mas de reconstruir. A autoaprendizagem repara os danos e desbloqueia versões melhores de quem já fomos. Não apenas porque o processo fortalece as funções cognitivas, mas porque o esforço em si é uma declaração de quem você quer ser. E se você chegou até aqui, é porque já é uma dessas pessoas raras. Alguém que não aceita ser refém da passividade digital. Alguém que quer experimentar a vida diretamente, em vez
vez de recebê-la mastigada e filtrada através de uma tela. Então me diz nos comentários, se você pudesse aprender qualquer coisa agora, o que seria? E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha e inscreva-se, porque aqui a ideia não é te entreter, mas devolver o controle da sua mente para você. Nos vemos no próximo vídeo.